Olá pessoal, trago para vocês mais uma questão de teoria e controle de seu mecanismo. Hoje é a questão número 6, certo? Vamos falar sobre função de transferência. Vou resolver uma questão. A questão fala o seguinte: uma impressora utiliza um feixe de laser para imprimir rapidamente cópias para um computador. O laser é posicionado por um sinal de controle de entrada RDT, tal que y de s é dado por essa função aqui. A entrada RDT representa a posição desejada do feixe de laser. A letra A pergunta: determine a saída y de t quando RDT for um degrau unitário de entrada. Bom, vamos lá para a letra A. Ele quer saber o que na letra A? Y de t quando RDT for um degrau unitário. Ele forneceu aqui, certo? Uma função, que essa aqui é a função de transferência. Você pega esse R e colocar aqui abaixo, você tem a função de transferência. E essa função de transferência aqui, ele forneceu tudo em relação, ou seja, no domínio da frequência, que é o S. Ele quer saber a resposta aqui no domínio do tempo, y de t. Só se eu preciso fazer o seguinte, transformar isso aqui para tempo. Mas, do modo que essa questão, essa expressão que está, não tem como eu transformar para o tempo diretamente, certo? Porque essa função aqui, se eu colocar no tempo, vai ficar uma função muito complexa. Então, já que é mais fácil trabalhar no domínio da frequência, eu vou tentar reduzir esta equação aqui o máximo possível e no final eu converto ela para tempo através da transformada inversa de Laplace. E no caso, por quê? Porque quando eu simplificar o máximo possível, eu vou ter expressões que eu tenho na tabela e eu posso aplicar minha transformada, certo, inversa de Laplace. Então vamos lá, vamos reduzir essa equação. Já que ele quer quando R de t for um degrau unitário, no lugar de R de s aqui, vou aplicar logo o meu degrau unitário. Fica y de s vai ser igual a 5s mais 500, já estou fazendo essa multiplicação aqui, certo? Dividido por s ao quadrado mais 60s mais 500 vezes o r de t, que ele falou que quer como sendo um degrau unitário. O degrau unitário, o domínio da frequência é 1 sobre s. Bom, como é que eu vou reduzir essa expressão? Eu posso reduzir essa expressão achando as raízes aqui desta equação de segundo grau e colocando ela em evidência. Como? É o seguinte, se você resolver essa equação em segundo grau, você vai achar duas raízes. Eu não vou resolver aqui, certo? Para simplificar o meu vídeo, ficar mais curto. Mas se você resolver essa equação em segundo grau através de Bhaskara, você vai achar que vai ter duas raízes, onde uma vai ser menos 10 e a outra vai ser menos 50. Então, vou ficar o seguinte, reescrevendo minha função aqui, vai ficar y de s vai ser igual a 5s mais 500, certo? Dividido por s, que vai multiplicar esse s aqui, pessoal, que eu botei na frente, é esse s aqui, viu? O que vai multiplicar s mais 10 vezes s mais 50. Veja que eu coloquei a raiz aqui, certo? S mais 10 e S mais 50. Coloquei a raiz aqui com o sinal invertido. Por quê? Se você fazer essa multiplicação aqui deste parênteses com esse parênteses, você volta para essa expressão aqui de cima. Bom, mas deste modo que essa equação está aqui, não tem como eu aplicar a transformada dela de forma simples e voltar para o tempo ainda. Então eu vou reduzir mais ainda aplicando frações parciais, certo? Vai ficar o seguinte: a dividido pelo primeiro termo, que é o s aqui. Só se você não lembrar de frações parciais, certo? Você pode assistir os vídeos anteriores e revisar. Vou deixar no primeiro link da descrição. Vai ficar a sobre s mais b sobre s mais 10 mais c sobre s mais 50. A aplicação de frações parciais é um método, certo? Bem simples de ser utilizado para você simplificar a sua expressão aqui em vários termos pequenos. Então, eu preciso descobrir o valor de A, B e C para chegar nessa simplificação aqui.
E para descobrir o valor de A, B e C, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, que A vai ser igual a minha expressão geral, que é esse termo aqui, certo? Esse termo aqui, eu vou repetir novamente aqui, 5S mais 500 dividido por S, que multiplica S mais 10 e S mais 50. Agora, você multiplica esta função geral pelo denominador da letra que você quer achar. Já que a letra que eu quero achar é o A, o denominador do A é o que? S. Certo? Então esse S pode cortar com S. E você aplica a raiz, certo? A raiz desse S. A raiz desse termo aqui para gerar esse S é o que? O próprio zero. Então, para S igual a zero. Então, se S vai ser igual a zero, esse termo aqui zera. Esse S é zero e esse S é zero. Então eu fico com 500 dividido por 10 vezes 50, que é 500. Então o meu A é igual a 1. A letra B, da mesma forma, eu vou repetir a função geral, 5S mais 500, tudo isso dividido por S, que multiplica S mais 10, vezes S mais 50, vezes o denominador de B, que é o S mais 10, onde você aplica o S na raiz, certo, do denominador, que no caso vai ser o menos 10. Mas esse termo aqui eu posso cortar com esse, já que está multiplicando. E no lugar de S aqui eu vou colocar o que? Menos 10. Vai ficar 5 vezes menos 10 mais 500 dividido por menos 10, que multiplica menos 10 mais 50. Isso aqui vai ser, certo? Aproximadamente menos 1,125. Vamos agora para a letra C. Eu vou repetir novamente o termo geral. 5S mais 500 sobre S, que multiplica S mais 10, vezes S mais 50. Tudo isso multiplicado pelo denominador de C, que é S mais 50, onde o S vai ser igual à raiz do denominador, que é menos 50. Esse aqui eu posso cortar com esse e substituir no lugar do S, o menos 50 fica 5 vezes menos 50 mais 500 dividido por menos 50, que multiplica menos 50 mais 10. E se você resolver isso aqui, você vai achar que vai ser 0,125. Bom, eu descobri o valor de A, de B, de C. Agora eu posso substituir na minha expressão geral, certo? Onde vai ficar y de S vai ser igual a... Quem é A? É 1, então vai ficar 1 sobre S. Mais B, que é B? É menos, certo? Menos 1,125, que multiplica, no caso que vai ser 1 sobre S mais 10. Já vou colocar aqui, certo? Ele separadinho para você facilitar o entendimento depois. Mas quem é C? C é 0,125 vezes 1 sobre S mais 50. Bom, eu cheguei numa expressão, certo, simplificada, ou a mais simplificada possível, na qual eu posso observar aqui que eu tenho alguns termos semelhantes na tabela e eu posso fazer essa substituição, ou seja, essa transformada de Laplace agora inversa. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace inversa desta função aqui, eu vou para que função? Função no tempo, e é a função que ele quer achar aqui. Então vai ficar, no lugar de y de s, vai ficar y de t, vai ser igual a, quem é 1 sobre s no tempo? É igual a u de t, que é o meu degrau aqui, menos, essa aqui é constante, vai ficar 1,125, que multiplica o que? Esse termo aqui. Esse termo também tem na tabela, certo? Se você observar na tabela tem o seguinte,
tem 1 sobre S mais A. Aí se eu for para o tempo, eu fico com exponencial de menos A de t. Então é o seguinte, eu tenho 1, que vai ficar exponencial de menos A. Quem é menos A aqui? O A é o 10, se você observar aqui. Então vai ficar 10t mais 0,125, que multiplica novamente aqui, se repetiu, certo? Mesma regra. Exponencial de menos A. Quem é A aqui? É 50t. Bom, eu achei o que ele pediu, ó, a letra A, esta aqui. Ele quer na letra B, qual é o valor final de y de t? Para descobrir o valor final de y de t, você pode fazer de duas formas. Você pode aplicar o limite da sua função f de t, certo? Quando for no tempo, onde o seu t vai tender ao infinito. Ou, já que se você não quiser aplicar no tempo, você pode aplicar na frequência. Só que o limite, certo, de f de s na frequência, onde s não tende a infinito, mas tende a zero. Já que eu tenho aqui uma expressão, certo, que está no tempo, e ele também quer o valor final no tempo, eu vou aplicar a primeira regra aqui. Então, aplicando no tempo vai ficar o seguinte: o limite de onde t tende ao infinito desta função aqui, certo? Vai ficar u de t menos 1,125 vezes exponencial de menos 10t mais 0,125 vezes exponencial de menos 50t. Se eu aplicar o limite aqui, esse termo aqui zera e este termo zera, e o resultado do limite vai ser igual ao de t, certo? Que vai ser igual a 1. Este aqui é o valor final. Agora, por que esse termo aqui zera e esse termo zera? Porque aqui eu tenho uma função exponencial. No gráfico de uma função exponencial é o seguinte: aqui eu tenho um eixo, certo, cartesiano, de x e y. Já que aqui eu tenho uma exponencial negativa, eu vou colocar apenas, certo, um gráfico da exponencial negativa. O gráfico da exponencial negativa é mais ou menos assim. Ele vem aqui decrescendo, decrescendo, e ele vai tendendo a zero. Ou seja, eu tenho aqui exponencial de menos x, ou seja, um x qualquer. Se eu aplicar aqui, no lugar desse x, um valor infinito, ele vai tender o quê? A zero. Se eu aplicar aqui nesse x um valor de menos infinito, ele tende ao infinito. Mas nesse caso aqui eu apliquei o quê? T tendendo ao infinito positivo. Se ele tende ao infinito positivo, ele vai tender o quê? Vai tender a zero. Por isso que esse termo aqui zerou e esse termo aqui zerou e ficou apenas o de t, certo? Que o de t vai ser igual a 1. Gostou do vídeo? Então não esquece de clicar no botão gostei, que fica abaixo desse vídeo aqui. Também clica no botão inscrever-se para receber novos vídeos. E se quiser mais vídeos relacionados a esse assunto, é só clicar no primeiro link da descrição.